Beleza, então. Então, sejam bem-vindos todos e todas, secretários e secretárias, técnicos e técnicas de educação, professores, professoras, diretores de escolas, nossos convidados e convidadas. Eu sou o professor Luiz Alexandre, da UFES, do Centro de Educação Física, e esse é o 5º webinário estadual da formação continuada de secretários e equipes técnicas das secretarias de educação para o programa Escola em Tempo Integral no Espírito Santo. Essa atividade se insere no esforço do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica, e da Coordenadoria Geral da Educação Integral em Tempo Integral, onde está a professora Raquel Franzin. Então, aqui a ideia é a formação para o cumprimento por todas as esferas do governo da meta 6 do Plano Nacional de Educação, construído democraticamente, agora retornando para a alegria de todos nós que acreditamos na educação. Como nós já dissemos, para preparar esse curso foram mobilizadas universidades polo nas 5 regiões brasileiras. Na região sudeste, a universidade responsável pelo polo é a Federal de Minas Gerais, tendo como parceiras a Unicamp em São Paulo, a Universidade Estadual de Minas Gerais, em Minas, a Unirio, no Rio de Janeiro, e aqui no nosso estado, a Federal do Espírito Santo, né? São também parceiros importantes para a realização desse curso, a Undime, União de Dirigentes Municipais de Educação, e a UNCLE, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Então, esse é o 5º webinário estadual que corresponde e introduz o 5º módulo do curso. Antes de anunciar o módulo, é importante que a gente fique atento para o nosso calendário, próximo encontro presencial, dia 13 de setembro. Né? Vai acontecer em Vitória, aqui na UFES, no Centro de Educação Física, no mesmo local que já aconteceu da outra vez, e naquela mesma dinâmica, né? A partir das 8 horas da manhã até as 16, se não houver nenhum atraso, né? O módulo 5 trata da gestão democrática e as diversas instâncias de participação e acompanhamento social na política de educação integral. Nós vamos tratar hoje aqui no nosso webinário da criação dos comitês, né, tratando da experiência do Espírito Santo, que começa com o programa Escola Aberta. Para falar disso, nós vamos trazer justamente a pessoa que estava lá presente à época, para falar um pouco dessa experiência, as ligações com a educação em tempo integral. Então, a professora Elda Alvarenga, né, nossa colega, hoje coordenadora pedagógica do curso, né? Seja bem-vinda, Elda. Nós vamos organizar aqui da seguinte forma, gente. A Elda vai fazer uma exposição inicial, em torno de 30 minutos, e depois nós vamos abrir para um diálogo, né, com os cursistas e as cursistas, né, que a gente pretende que tenha aí pelo menos uns 20 minutos, né, de diálogo com a professora Elda. Depois a gente vai falar de mais algumas coisinhas relacionadas à nossa organização, a organização do curso, e em seguida a gente encerra passando, então, cada uma para a sua sala, junto com o formador, onde vão acontecer os encontros síncronos, entre 15 e 16 horas. Então, vamos chamar a professora Elda, pedagoga, que vai nos contar essa história aí. Então, gente, boa tarde. Na verdade, essa ideia da gente fazer esse webinário falando um pouco da experiência do Espírito Santo diz respeito, primeiro, ao conteúdo do módulo, né? E a gente foi convidado pela coordenação
de Minas Gerais, para a gente apresentar um pouco a experiência do Espírito Santo, porque, assim, de certa forma, eu diria, sem pouca modéstia nesse caso, nós viramos referência na ocasião da organização do Comitê Metropolitano de Escola Aberta. E depois ele se transformou no Comitê de Educação Integral, e, segundo as avaliações que foram feitas em nível nacional naquela ocasião, foi o comitê que mais conseguiu cumprir o seu papel, né, que a gente vai estar falando um pouco aqui hoje, e aí a gente acabou, para o próprio Ministério da Educação naquela época, virando uma referência para dialogar um pouco sobre a possibilidade da organização, né, dos comitês. Então, dentro do módulo 5, que vai trabalhar a questão da gestão democrática e as instâncias de participação social, eu vou aqui hoje focar na experiência dos comitês, né? O webinário da semana passada, tanto a Jaqueline como a companheira da Bahia fizeram um pouco, né, um diálogo, uma apresentação com vocês, trazendo um pouco tendo essa lógica, né, da gestão democrática na gestão da educação integral, e aí eu peguei, né, pincelei aqui uma parte dessa gestão, até para não ser repetitiva, né? E aí eu queria começar usando a partir de duas premissas que devem estar assim, no nosso horizonte para a gente bater esse papo aqui hoje. Uma é uma frase do Paulo Freire que diz assim: todo amanhã se cria um ontem, através de um hoje. Temos que saber o que fomos para saber o que seremos. E a outra, a perspectiva da Maria da Glória Gon, que ela vai dizer: articular a educação, em seu sentido mais amplo, com os professores e as professoras, né, de formação dos indivíduos como cidadãos, ou articular a escola com a comunidade educativa de um território, é um sonho, uma utopia, mas também uma urgência e uma demanda da sociedade atual. Por que a gente está falando isso? Usando Paulo Freire para dizer assim, nós não estamos inventando a roda, essa roda já foi inventada, né? A professora Jaqueline traz isso no webinário, quando ela fala que o ideário, o desejo pela educação integral data lá da década de 1920, né? De uma forma mais digamos assim, explícita, né? De uma forma que ficou registrada aí na história, né? Porque a gente também sabe que nem toda história é registrada, mas dos registros que a gente tem da história da educação do Brasil, o manifesto dos pioneiros pela educação é um marco que divide, né? O momento em que a gente começa a reivindicar por educação integral. E quando a gente fala da Maria da Glória, é para dizer que o que a gente está falando aqui, que os nossos, né, com o diálogo que a gente faz com quem está nos ouvindo, não interpretem a gente dizendo que é fácil fazer isso. A gente sabe que não é fácil, né? Pensar uma estrutura, pensar uma política de educação integral num país com passado colonial, racista, patriarcal, como é o Brasil, e desigual como é o Brasil, é de fato uma utopia. Mas ao mesmo tempo, como disse a Maria, né, a Maria da Glória, é também uma necessidade, e é urgente, né? Então, de 1920 para cá, quando a gente formula isso de uma forma mais acadêmica, mais militante, mais pedagógica, para cá, quantos anos se passaram e a gente ainda precisa reforçar e ainda precisa se organizar. Aí eu boto, né, vocês vão ver que durante essa apresentação eu tentei recuperar algumas das imagens que a gente tem, né, dessa experiência que a gente viveu, né, de constituição do que na época era chamado o Comitê Metropolitano, né, de Educação da Escola Aberta, e aí a gente vai lá para 2001, né, da onde nasce a concepção do Comitê Metropolitano. Ela não nasce no Mais Educação, né, como pareceu indicar tanto a Jaqueline como a colega do webinário na semana passada. A concepção e a expertise de organização dos comitês metropolitanos, ela
é formulada, vamos dizer assim. Isso também a gente não quer dizer que isso já não podia acontecer em outros lugares, né? Aqui do Estado foi uma experiência pioneira. Ela nasce de um programa da Unesco chamado Abrindo Espaços. Esse programa ele se constitui em primeiro momento em Pernambuco, acaba recebendo diversos reconhecimentos, especialmente no que se refere à redução das violências dentro da escola, com foco, inclusive, na depredação do patrimônio, né, das escolas, e a partir disso... Oi? Helder, Mamute, a sua apresentação ela não está trocando os slides. Eu acho que tem que botar no modo de apresentação. Agora foi. Acho que você vai ter que fazer um por um ali. Quando eu tiro do modo de apresentação, então ela vai. Eu vou botar assim, mas está dando para enxergar, gente? Agora ele foi para o terceiro slide, que é o que você está apresentando. Então, vou deixar assim, tá? Sem ser o modo de apresentação. Que no modo de apresentação... Aí você clica em cima do slide que ele anda. Tem que clicar nele, como você fez agora. Sim. Tá. Então, obrigada, Alexandre. Qualquer coisa vocês vão falando, porque eu não estou vendo os comentários, tá? Estou direto aqui na apresentação. Okay. E aí, então, a partir, né, dessa experiência do programa Abrindo Espaço, que dentro dessa experiência, um dos princípios era a gestão democrática, e o comitê era uma das esferas, né, de participação social e de gestão social do programa. O MEC, então, faz um acordo de cooperação técnica, MEC-Unesco, em 2004, lá no iniciozinho do primeiro, né, mandato do presidente Lula. E aí, dentro desse desenho, cria-se o programa Escola Aberta, que não era nem somente, não se limitava, vamos dizer assim, ao Abrindo Espaços, mas que bebeu muito na fonte do Abrindo Espaço, em especial a partir de duas lógicas. Uma, era preciso abrir as escolas para as comunidades, e duas, era preciso que tivesse um fórum, um espaço, uma instância, em que as secretarias de educação, que eram parceiras do Ministério da Educação e da Unesco, na formulação do Escola Aberta, tivesse esse espaço de debate, de discussão, de articulação, de pensar coletivamente a política. Naquele momento, pensar metropolitanamente, porque o Escola Aberta ele nasce... Inicialmente, ele só atendia as regiões metropolitanas do país. E eram as 5 regiões metropolitanas, naquela época, que mais matava jovens e que mais tinha índices de violência contra o patrimônio escolar. Então, o Espírito Santo, para nossa surpresa na época, entre Pernambuco, Minas, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, não estou lembrando, Bahia, eram esses 5, o Espírito Santo era o segundo lugar, dentro dessa pesquisa que a Unesco fez. Então, Pernambuco era o primeiro e o Espírito Santo é o segundo. Então, isso justificou a gente entrar como projeto piloto do Escola Aberta. Bom, e aí, quando nasce o Escola Aberta e o Comitê Metropolitano era condição necessária para ter a Escola Aberta, foi aberto um processo seletivo em que o MEC contrata 2 pessoas por estado para fazer esse processo de organização do comitê aqui. Eu fui uma dessas pessoas, né? Na época, aqui no estado, fui eu e a professora Maria Lúcia, que hoje não está mais morando aqui no estado. E aí, nessa loja, qual era o nosso desafio? Era encontrar uma maneira de associar as agendas espontâneas locais de cada secretaria, mas que tivesse como cenário uma política pública nacional. O Escola Aberta ele não nasce como política pública, ele nasce como um programa, e a meta era que, no final daqueles 4 anos, ele fosse se tornando uma política pública. Depois eu vou falar um pouco o que, de fato, aconteceu. E o outro desafio era uma definição de uma modelagem comum possível de ser implantado em todos os estados e municípios. Por que isso era um desafio? Porque
voltando de novo, eu não vou detalhar isso, porque eu acho que a gente dá conta de entender, mas se precisar depois a gente reforça, partindo do pressuposto da nossa cultura escolar no Brasil e no Espírito Santo, a lógica dos entes federados e da organização e dos diálogos entre as secretarias, quando a gente vai lá para o início dos anos 2000, a gente sabe que a gente ainda tinha uma lógica que eu diria que ainda persiste hoje, mas que em alguma medida a gente foi avançando, né? Porque inclusive teve várias legislações que também foram falando sobre isso. A gente tinha, assim, aqui, vou falar da nossa experiência aqui da região metropolitana, né? A gente tem 5 secretarias municipais, mais a SEDU, que está em todos os municípios, e sempre teve uma dificuldade muito grande de diálogo entre essas 5 secretarias, cada uma meio se organizando pelas suas demandas, pelas suas necessidades, pelos seus desafios, pelas suas potências. Qual foi o primeiro desafio do Comitê Metropolitano? Foi dizer, é possível que, apesar das diferenças, das especificidades, é possível a gente pensar uma política comum aqui na região metropolitana. E isso é um desafio, por quê? Porque pensar uma política comum com matrizes políticas, ideológicas, legislações diferenciadas, não é fácil, né? Então, esse foi um dos primeiros desafios, e eu entendo isso como um marco, né, na história dessa relação dialogada, intersetorial aqui no Espírito Santo, porque foi a primeira vez que a gente consegue reunir em um espaço, né, em um espaço-tempo, você reúne as 6 secretarias, né, a SEDU mais os outros 5 municípios, em uma mesa de debate. Em uma mesa de debate que deu conta de discutir e de fazer uma diversidade de coisas, né, e aí a gente foi se constituindo, né. E aí, um dos princípios que tinha lá na expertise da Unesp, que a gente trouxe para o programa Escola Aberta, é que o Comitê Metropolitano ele tivesse esse caráter consultivo e propositivo. Então, a lógica do comitê não é ser um espaço legislativo, porque nós temos os espaços legislativos, e os espaços legislativos precisam respeitar ao desenho institucional do governo federal, dos estados e dos municípios, né? Mas que fosse um fórum que tivesse como princípio também a horizontalidade. Então, quando a gente organizava, sentava, discutia, debatia e às vezes até brigava, não existia uma hierarquia entre quem estava no fórum, né? Mesmo eu e a Maria Lúcia, né, ali representando uma esfera, né, que a gente acaba entendendo como hierarquicamente superior, em que pese não é, né, a Jaqueline também fala disso, a ideia todo mundo tinha todas as contribuições, todas as vivências, todas as experiências, tinham igual peso, então não tinha uma hierarquia, e esse é um princípio do Comitê Metropolitano. Não tem quem pode mais e quem pode menos, tem um grupo que tem um objetivo comum, e que, no caso, o objetivo comum era pensar coletivamente a educação integral nesse território. E aí a troca de experiências, de saberes e de fazeres, diálogos entre as vivências das diferentes secretarias de educação, porque a gente percebe que, apesar das diferenças, inclusive organizativa, de legislação e tudo mais, e também política partidária, porque era um elemento que dificultava colocar essas 7 pessoas sentadas, né, no mesmo espaço, era necessário e era possível que a política fosse o foco, né? A política, a construção na época da política do Escola Aberta, de uma política para a Escola Aberta, né, fosse a prioridade, que agora o foco é outro, né? A gente tem como prioridade a política, a instituição da política pública da educação integral. E aí, o que o comitê fazia, né? A gente tinha como princípio que era uma ação nunca antes na história desse país, e que a gente precisava de formação. A gente precisava aprender a lidar com o outro que estava em outra secretaria. A gente precisava aprender a lidar com a comunidade que adentrava dentro da escola. E a gente precisava aprender a
apesar da diferença, estabelecer agendas comuns, né? Eventos e também diálogos institucionais. Aí a gente após, né? Esse aí é o nosso primeiro comitê metropolitano. Eu acho que falta aí nessa foto, né? Não mais na Constituição, falta aí a primeira coordenadora do Programa Escola Aberta do município de Vitória, que foi a Carmen Nader, que hoje é uma professora, né, aposentada. E aí era aquela coisa que a gente faz como professor, né? Depois do debate o dia inteiro, a gente senta para trocar as figurinhas e alinhar um pouco a nossa ação. Essa experiência ela gerou vivência de gestão compartilhada, democrática, amparada aí no regime de colaboração entre os governos federal, estadual, distrital e municipal. Então, o que a gente via antes, né, um processo em que existia, né, essa coisa de cada secretaria pensar por si só, a gente consegue, na experiência desse comitê, pensar junto à constituição dessa política, sempre aí considerando as diferenças mesmo. E o comitê, ele, então, favoreceu o enraizamento do programa Escola Aberta nas secretarias de educação nos estados e nos municípios, né? Eu sempre cito um exemplo, não vou citar aqui a escola, mas eu sempre cito o exemplo de uma escola que até hoje funciona nos finais de semana. O dinheiro foi embora, a política não se materializou, veio mais educação, teve uma série de coisas, e esses dias eu ouvi, né, do diretor, que de vez em quando eles falam, e aí, escola aberta? E a comunidade diz, a escola vai continuar aberta, com dinheiro ou sem dinheiro, nós vamos continuar abrindo as escolas no final de semana. Isso é enraizamento, né? Quando a gente dá conta de, para além do que está instituído, manter um espaço tão importante, que são os espaços escolares, aberto para as comunidades no final de semana, fazendo o quê? Fazendo educação integral, pautada nas necessidades, nos desejos e nas características daquelas comunidades. Também, né, esse processo possibilitou a criação de comissões e grupos de trabalho que suscitaram experiências que serviram e ainda servem de exemplo para iniciativas de políticas públicas. As reuniões do comitê, a gente tinha, na época, né, a SEDU cedeu uma sala, a gente tinha uma sala onde funcionava, né, a sede do nosso comitê. Durante muito tempo, a gente tinha subsídio por conta da parceria, que depois eu vou falar, da formação, mas a ideia era, a gente rodava pelas 5 secretarias, e cada reunião a gente fazia em uma secretaria, por conta da gente entender que, para respeitar as diferenças de constituição de cada secretaria, a gente tinha que estar naquele território. Deixa eu avançar aqui. E aí, uma das grandes conquistas, né, que a gente pondera do programa Escola Aberta naquela ocasião foram as parcerias, né? A professora Jaqueline usava muito isso, e a gente incorporou isso também, tanto no Escola Aberta como no Mais Educação, essa frase, né? Esse provérbio africano que diz: é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, né? A escola é um espaço importante, privilegiado, fundamental, assim como a família também, para cuidar e para educar. Tem variações desse provérbio, em alguns lugares o cuidar está substituído para educar, e aí essa imagem ela traz um pouco, né, do que a gente tenta dizer, que é a lógica de que a escola é fundamental, é importante, mas a educação integral ela precisa expandir os muros da escola, e expandir de fora para dentro e de dentro para fora. É preciso que os educandos e as educandas saiam da escola, assim como é preciso que as comunidades e os outros equipamentos públicos entrem na escola, né? Essa é outra cultura, né? Outra marca da cultura escolar brasileira, né? Os muros simbólicos da escola, eles são muito mais altos do que os muros de concreto. E eu lembro muito, quando a gente fala disso, de uma imagem daquele livro Cuidar da Escola, que ele coloca, né, a diretora da escola, né, uma imagem crítica, né,
enorme, e o pai ou a mãe da criança desse tamanhozinho, né? Para dizer que é assim que as famílias geralmente sentem quando entram na escola. Eles são ali os pequenininhos, e nós que somos os educadores e as educadoras são pequenos, né? Os grandes, né? É quem comanda o processo. E a ideia é desconstruir isso, porque o público da escola são exatamente os filhos e filhas desses pais e dessas mães, né? Das famílias que adentram na escola. E a ideia era pensar, então, como é que os diversos outros equipamentos públicos contribuem para a nossa formação. Naquela ocasião, a gente ainda vivia muito o surto, né, da dengue, e a gente se perguntava como que a unidade de saúde, que às vezes está do lado da escola, vai até a escola e nos ajuda, nós que não somos enfermeiros, que não estudamos profundamente isso, nos ajuda a combater a dengue, né? E outras diversas parcerias. E aí a gente cita aqui algumas parcerias que a gente consegue, né, naquele processo, porque estavam dentro aí do escopo do programa, e isso vai, né, quando a gente vai para o Mais Educação, essa parceria, ela continua, né? Então, você tem secretarias municipais estadual de cultura, de justiça, de esporte, de saúde. Né? Aí é a pergunta, em que medida nós que estamos pensando a matriz curricular, que estamos pensando a organização curricular das escolas de tempo integral, a gente dialoga com essas secretarias? Como que as pessoas que produzem essas outras secretarias, para além da Secretaria de Educação, podem contribuir para a educação integral, né, das crianças, dos jovens e dos adultos, que nós pretendemos fazer educação integral. Aí a Universidade Federal do Espírito Santo, que a gente diz que foi a nossa principal, e é até hoje, né, aqui no Estado, a principal parceira na organização. A gente vai citar aí o Conexões de Saberes, que foi um programa interessantíssimo, que contribuiu muito com o programa, mas, assim, nenhum parceiro foi tão importante, foi tão fundamental como o Centro de Educação Física, né, na promoção dos cursos de extensão e de especialização. E nasce por isso, né, nasce por esse desejo, né, de fazer os cursos, mas o Alexandre está aí, o curso está aí, e não se limitou a isso. Né? Eu diria que os cursos foram o pontapé inicial para um casamento que dura até hoje, né? E um casamento bem interessante, no sentido de que a universidade está para fazer junto com as secretarias de educação, não está para dizer como as secretarias de educação precisam fazer. Né? Até hoje eu encontro com ex-cursistas, né, tanto do curso de extensão, porque o curso de extensão foi ofertado para as pessoas que, no desenho do Escola Aberta, a gente chamava de oficineiros, que eram pessoas da comunidade que iam para dentro da escola promover atividades de esporte, de lazer, de cultura, de arte, e a gente ouvia frases assim, eu nunca imaginei que eu podia entrar na universidade. Eu nunca imaginei que a UFES era isso aqui, né? E aí tem outra lógica, né, também da nossa cultura escolar, que o curso superior e que as universidades não são para todo mundo, né? E eu acho que a UFES, ela proporcionou isso. Da mesma forma que eu encontro hoje com ex-cursistas da pós-graduação que falam, se hoje eu estou no mestrado e no doutorado, é porque naquele momento eu fui seduzido para estudar a educação integral para além das práticas cotidianas da escola. E aí a gente teve outras parcerias, eu diria que diferente da universidade, né? Foram parcerias mais pontuais, né? Talvez vocês podem olhar aí Sebrae, faculdade, e falar, poxa, mas em que medida? A gente fez muita coisa boa com esse povo, né? Nem tudo que vem daquilo que não é do público é ruim, não, né? E sempre, a gente sempre deu conta de ser a partir dos princípios do programa Escola Aberta, né? Do protagonismo na época, né? Da juventude, da possibilidade de adentrar, né, equipamentos públicos. Os centros comunitários, também a associação de pais e mães e clubes esportivos. De todas essas parcerias e outras que a gente não priorizou aqui, a gente pode mostrar, né, ações que foram fundamentais.
E aí, nesse processo, a gente foi seguindo junto, né? A gente foi seguindo junto estudando, a gente continuou aí formando, né? Fizemos foi uma extensiva, né? Bem grande processo de formação. Também éramos formados à medida que a gente formava, fomos nos constituindo, superando alguns preconceitos, alguns desafios dentro, né, das escolas, produzimos conhecimento, fomos registrando, né, as nossas experiências. Eu botei um livro aqui, mas outros diversos livros foram produzidos. Aqui é uma das turmas da pós-graduação. Nós fomos, então, à universidade, e a universidade também veio até a gente, né? Eu botei aí o Pedrão, que é um companheiro da Bahia, que fez um trabalho excelente com os oficineiros, né? Que eram as pessoas voluntárias que ensinavam capoeira. E o Pedrão, que eu não sei se é ainda, talvez a Alexandre saiba até mais dele do que eu, que era um professor da Universidade da Bahia, ele veio discutir a capoeira, trabalhar possibilidades da capoeira na educação integral. E aí, a partir disso, né, dá um salto aqui por causa do nosso tempo, a gente viveu um processo de descontinuidade do Escola Aberta. A gente diz que não conseguimos, apesar de tudo isso, não conseguimos constituir a Escola Aberta como uma política, e aí veio Mais Educação, que bebeu muito, né, tanto na expertise da Unesco, como na expertise do Escola Aberta, mas que vinha com um programa e com um projeto de formação, de constituição de uma política, né? Então, o Escola Aberta foi meio que abraçado pelo Mais Educação. A gente viveu um momento de transição, né, em que existia tanto a Escola Aberta como o Mais Educação. Depois, então, o Escola Aberta foi descontinuado e o Mais Educação seguiu, depois, com o golpe, né, foi aí feita uma caricatura do programa, e criando aí o novo Mais Educação. E aí, no Estado do Espírito Santo, esse processo de transição foi muito interessante, porque a gente continua, o pessoal que era antes da Escola Aberta se envolveu na constituição, na organização do comitê, que deixa de ser comitê da Escola Aberta e passa a ser comitê da Educação Integral, que o Alexandre pode falar também mais do que eu, né, porque logo depois eu não fiquei, né, muito tempo ainda nesse processo, mas o comitê se constituiu. Esses dias a gente estava recuperando, o Alexandre recuperou alguns documentos, algumas orientações, e o regulamento, né, do comitê, aí já era o comitê, né, da educação integral. Mas aí, com esse processo que acontece especialmente pós 2015, esse comitê ele foi se desorganizando, né, desmobilizando, por N razões. Uma delas, porque a educação integral, né, como disse também a Jaqueline, uma das características de educação integral no Brasil é a descontinuidade. Então, essa descontinuidade atrapalhou um pouco esse processo, e também, assim, né, o que era legal de ser metropolitano é porque a gente está tudo perto, né? Juntar as 6 secretarias do território metropolitano era mais fácil, juntar de todo o estado era mais difícil. E naquela época a gente ainda não tinha aprendido o que a gente aprendeu na pandemia, né? Que a gente podia estar igual a gente está hoje, falando com o estado todo, obviamente, com o limite da mediação do computador, da informática e tudo mais, mas isso também foi um elemento que desarticulou, né? E aí, qual é o nosso desafio, né? Eu vou usar de novo a frase da Jaqueline, quando ela diz: o desafio que temos é o de permitir, no sentido da radicalização da democracia, que a pluralidade das proposições que as escolas constroem seja explicitada, a partir da afirmação de um espaço escolar de qualidade que garanta a todos acesso.
permanência e aprendizagem. Então, não é só botar todo mundo dentro da escola, né? Que foi um processo que a gente viveu muito quando a gente democratiza o acesso. Foi ótimo, né? A gente ter feito um esforço de democratização da escola pública. Mas essa democratização precisa vir com garantia não só de acesso, mas de permanência e também de aprendizagem. Aquela velha frase que a gente fala, não basta ser mais do mesmo, né? E aí, a gente vai caminhando por finalmente a nossa fala, falando dos desafios no próximo período, né? Então, a gente tem como desafio consolidar o Comitê Estadual de Educação Integral do Espírito Santo, ou seja, pensar um comitê que dialoga com a SEDU e com as secretarias municipais que, de alguma medida, aceitaram o desafio de organizar suas políticas de educação integral. Então, a gente está nesse movimento agora, na nossa assim, divisão, né, do trabalho. O Alexandre tem feito isso de uma forma mais direta, mais objetiva, com o apoio da nossa equipe, que é fazer o contato com todas as secretarias, dialogar sobre a necessidade, falar, né, do que é o comitê, e convidá-los para a gente, no dia 13, dar aí um pontapé inicial, que seria o pontapé inicial da nossa retomada, né, do Comitê Integral do Espírito Santo. Temos o desafio de estabelecer novas parcerias, né, voltar a conversar com as secretarias de Estado e municipal para além da educação. É um desafio que a gente está dialogando, né, com o Ministério da Educação, que naquela época do Escola Aberta e do Mais Educação, a parceria com o Ministério do Esporte, a parceria com o Ministério da Cultura, a parceria com o Ministério do Trabalho foram fundamentais, e a gente precisa retomar essas parcerias em nível nacional, mas também precisamos pensar essas parcerias em nível local. O desafio do enraizamento da política da educação integral nos diferentes municípios, sempre dizendo que enraizar não como uma política feita goela abaixo, mas enraizar como algo que seja que as secretarias, os professores e as professoras, as famílias e os estudantes entendam, compreendam e queiram a educação integral, e aí entra lá a utopia que a gente falava no início. Isso não se faz tomando uma pílula, né? E todo mundo vai aceitar, todo mundo vai concordar. Não, isso se faz construindo a política, né? E o outro desafio, tem diversos, né? Eu coloquei aqui os principais: fortalecer a luta pela educação pública gratuita para todos, para todas, né? E entendendo aí, algo que é fundamental, né? E aí eu vou citar, eu tive na sexta-feira participando do encontro estadual da região, né, de São Paulo, e a Raquel, que esteve com a gente no penúltimo webinário, ela falou uma coisa, eu nem comecei ainda isso com o Alexandre, porque a gente não se viu, né, depois de sexta, mas ela falou uma coisa que alegrou muito o meu coração, apesar de eu já saber disso, mas a partir de uns debates que a gente tem participado, que ela disse: nenhum município, nenhuma secretaria de educação está autorizada a fechar nenhum tipo de escola para abrir educação de tempo integral, porque isso não seria educação pública gratuita para todos, né? Então, não existe justificativa em nenhuma regulamentação do programa de escola integral em tempo integral que justifique fechar escolas. Então, nós estamos fechando uma escola da EJA para abrir uma escola de educação integral. Não tem isso, né? E aí, isso é algo que ela reforçou, que o MEC está tomando muito cuidado, né? Porque ele já tem ouvido isso em outros estados, né? E a gente, de certa forma, tem ouvido isso aqui também. E aí, gente, nessa lógica, né, de pensar os desafios, de pensar as possibilidades, a potência, mas, ao mesmo tempo, as pedras que vão aparecendo ao meio do caminho,
A gente usa muito o que a gente viveu lá na Escola Aberta para dizer que não é fácil mesmo, né? Mas que é muito gratificante quando a gente dá conta de pensar coletivamente algo tão grandioso no sentido, né, do que a gente defende hoje, a educação integral. E aí a gente continua, né? Continua porque, como Paulo Freire, a gente acredita que a gente precisa continuar contribuindo para criar uma escola que é aventura, que marcha, que não tem medo do riso, por isso que recusa o imobilismo. A escola em que se pensa, em que se atua, em que se cria, em que se fala, em que se ama, em que se adivinha. Enfim, a escola que apaixonadamente diz sim à vida. Então, a gente acredita que, se existe uma possibilidade hoje colocada para nós, de construção, de constituição, de um processo, de um projeto e de uma política de educação integral, de uma educação de formação que considere os seres humanos como o foco e a prioridade. Está na educação integral. A educação integral, ela traz toda essa potencialidade, e não traz de agora, não traz lá do Escola Aberta, ela traz desde de Anísio Teixeira, né, desde o manifesto dos pioneiros da educação. E de lá para cá, nós aprendemos muito, né, nós levamos muitas porradas, nós fomos aprendendo com os erros e com os acertos. E aí, para fechar, eu queria socializar com vocês, depois o Felipe me corrige, eu sei que desses 3 materiais que eu vou colocar aí, 2 deles já estão lá na plataforma, na parte de material de apoio, que vai relatar, e o Alexandre, no dia lá do nosso seminário presencial, a professora Paula socializou também alguns livros com vocês. Então, assim, existem hoje, o que alguns anos atrás a gente tinha muita dificuldade de produção sobre isso, hoje a gente já tem um monte de produção teórica, histórica, metodológica, que são receitas, manuais, não, mas que podem nos apresentar pistas de como a gente pode fazer nas secretarias de educação, né? Eu vou apresentar bem rapidamente aqui, que eu sei que eu já estou com o tempo bem, a gente se empolga, né? Bem corrido, mas 3 materiais que foram, né, que foram gestados, vamos dizer assim, lá no período do Escola Aberta e já na transição do Escola Aberta para o Mais Educação. Um é esse, né, nossa escola, para entender o programa Escola Aberta. Aí vocês podem, mas por que eu preciso entender o programa Escola Aberta? Não precisa entender o programa Escola Aberta, mas esse texto ajuda um pouco a gente a entender como é que a gente pode construir uma gestão mais democrática nas nossas escolas, né? Vou repetir, não é receita, não é manual, mas lá tem pistas de coisas que deram certo e também coisas que não deram. O outro, eu repeti, né? Aqui. Na verdade, foi uma série de 3 livros, todos tinham o mesmo nome, né? A Minha, a Sua, a Nossa Escola, para entender o programa Escola Aberta. O outro era Construindo o Programa Escola Aberta, diálogo com os comitês metropolitanos. Então, nos diálogos, uma das dificuldades que a gente observa, né, por conta também da nossa cultura escolar, é a dificuldade de pensar uma escola mais, de fato, democrática, né? E aí a gente acha que esse material pode servir. E o outro é esse aqui, que eu acho que ajuda menos, porque segue um caminho bem diferente, né, do que a gente seguiu na época, né, do acordo de cooperação para abrir Escola Aberta, mas também tem pistas. Então, esses 3 materiais estão lá os 2 eu sei que estão, eu acho que esse terceiro não está, vou pedir para o Felipe colocar, que a gente sugere, não é que vocês usem no trabalho final, não, mas que a gente sugere que quando vocês estiverem pensando as políticas, né, a organização da política e mais a implementação, que é bem mais difícil implementar do que formular a política, dá uma lida, vê se dá para ajudar, vê se nos suscita aí algumas ideias. Então, eu termino agradecendo a possibilidade, né, da gente continuar com essa parceria.
dizer para vocês que a gente tem que valorizar muito a parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, especialmente com o Centro de Educação Física, porque não foi fácil essa parceria. Eu brincava lá em São Paulo, né? Eu já tinha contato com o Alexandre, com a Erineusa, com o Antônio há anos, mas foi um companheiro do Rio de Janeiro, quando a gente já tinha batido em várias portas aqui da universidade. Ele falou para mim: Elda, procura o Antônio. Lá na Educação Física vocês vão conseguir fazer a parceria. E valeu muito a pena. Depois de levar tanta porta na cara, valeu a pena a gente ter falado com o Antônio na época, e o Antônio trouxe todo o seu grupo, né? E a gente fez e ainda faz essa parceria tão gratificante, que, vou falar de novo, sem falsa modéstia, mas com orgulho bom, né, que faz a UFES e o Centro de Educação Física ser uma referência no Brasil, de parceria com as escolas básicas do Espírito Santo. E acho que é uma parceria que a gente precisa fortalecer. Eu sou muito grata por, de alguma forma, poder fazer parte desse processo. É isso, gente. Obrigada. Bom, agora nós vamos ter que ver como é que a gente faz, porque faltam 3 minutos para as 3 horas. Obrigado, Elda, foi muito legal. Eu ia dizer agora que os links, a Eri botou ali o da turma 75, tem que ficar atento. O pessoal pediu para botar os links aqui no chat, mas tem que ficar atento para entrar na turma certa, senão vai dar... Né? Eles estão lá no grupo do WhatsApp, cada um da sua turma. Então tem que ficar atento para isso. Tá? Antes da gente... que eu acho que vai ser mais interessante, então, a gente ir para as salas. Mas antes eu queria fazer 2 considerações em torno da fala da Elda, e chamar a atenção de vocês para algumas questões que são importantes aqui da organização do curso, né? A Elda assim, fez uma recuperação histórica e fantástica, né? Sim, a lista de presença, gente, tem que botar aqui, não sei se o Felipe ou a... Adriana acabou de colocar. Alexandre, a Adriana acabou de colocar, tá? Olha só um pouquinho, Alexandre. Olha só, gente, são 6 coisas. Uma lista de presença. Tá colocando aí. A lista de presença que é geral para todo mundo, que é o nosso Forms, e os formadores estão colocando o link das turmas, tá bom? Então, assim que a Alexandre acabar, vocês lintem no link da turma, mas já pode ir preenchendo a lista, que é essa que a Adriana acabou de colocar. Se você conseguir fixar, Adriana, eu acho que ajuda as pessoas se organizarem. Então, gente, nós fizemos vários cursos, foram mais de 220 pessoas que fizeram especialização aqui no Centro de Educação Física. E nós ainda fizemos um curso de extensão, onde mais de 450, um curso semipresencial. Tudo isso via o comitê territorial daqui do Estado. Então, assim, eu chamo a atenção para isso, que essa é uma das contribuições que a universidade pode, a partir das necessidades postas pelos municípios, pela rede estadual, que é uma das contribuições que a universidade pode ajudar, né, na formulação, na condução, enfim, né? Então, nós já estamos começando a conversar sobre isso entre nós, com a CEDU e com mais alguns parceiros, né, sobre a necessidade da oferta no próximo ano. Então, essa é uma das tarefas, ajudar no processo formativo, que o comitê pode ajudar e a universidade está junto para isso, né?
A Elda falou dos cursos oferecidos naquele momento, mas foram depois daqueles do Escola Aberta, né, formação comunitária, nós tivemos outros. Né? A segunda questão que eu acho aí é uma questão mais de fundo, né? Eu tenho discutido e a gente tem acompanhado esse debate, né, sobre a necessidade de formar para a democracia. Né? Nós estamos vivendo um momento onde a democracia brasileira está, em que pese a gente compreender que trata-se de uma democracia formal, não é a democracia que a gente sonhou, mas outro dia estava ouvindo sobre isso também, se é ruim com ela, pior é sem, né? Mas nós temos que formar para a democracia, nós temos que construir um sistema de forma colaborativa que forme para a democracia, né? Que forme sujeitos que queiram e que produzam uma sociedade democrática. Não basta a democracia virar um discurso ou virar uma abstração na cabeça das crianças. Democracia se faz de forma concreta na escola democrática. Né? Então, eu acho que esse projeto de construção de um sistema de educação de forma colaborativa, mas que amplie a escola para além dos seus muros, com as parcerias, com o território, com quem está presente no território, vai nos mostrando como há necessidade do diálogo, da participação, do envolvimento. Então, acho que esse movimento é um movimento importantíssimo para a gente conversar. Agora, queria falar para vocês são muitas coisas que tem que falar, mas eu vou... tinha uma pergunta no chat sobre o trabalho, a apresentação dos trabalhos. Os trabalhos serão apresentados por municípios, e eles serão feitos junto com as turmas. Então, nós vamos ter um momento do nosso encontro presencial onde as turmas vão se reunir. Né? Dentro da dinâmica do encontro presencial, as turmas se reunirão e lá cada grupo ou cada município vai ter um tempo para fazer sua apresentação. Né? Essa é a dinâmica que a gente quer dar no encontro presencial, que cada município tem um tempinho para fazer seu... Né? Num primeiro momento, nós queremos, inclusive, convidar todas as secretarias, se a gente conseguir, nós estamos no esforço, eu botei ali no chat, dia 22 nós temos reuniões ainda com o DIME, com o UNCME, com a CEDU, para conversar mais sobre a necessidade e a organização de um comitê. Inclusive, a gente tem que dar um nome para ele, cada um chama de um jeito. Então, precisamos, né? Precisamos chamar a atenção de vocês. Por que eu estava falando isso? Porque nós queremos fazer, logo em seguida da abertura, se houver possibilidade, a gente fazer, instalar, né, retomar o comitê aqui do Espírito Santo. Se a gente conseguir fazer isso, aí eu queria fazer um convite aqui. Você sabe que o grupo do comitê existe ainda e tem 14 pessoas de diversos municípios nele. Então, essas pessoas, o grupo no WhatsApp, né, que está sem funcionar desde 2015, 2016, quando tudo que aconteceu no Brasil foi para destruir política, né? Então, esse grupo resistiu como grupo do WhatsApp, mas não teve movimentação. Então, hoje eu coloquei lá que a gente ia conversar sobre isso, vi uns nomezinhos ali que me parecem tão presentes por aqui. A outra questão que a gente quer falar com vocês
é que lembrar que cada atividade que vocês fazem no Moodle, vocês têm que registrar no cantinho lá do lado direito, e às vezes embaixo, a atividade concluída. Fiz isso, fiz aquilo, né? Então, e é só apertar um botãozinho lá dizendo o que já fez. Isso que vai garantir, ao final, a certificação, né, de todos aqueles. Que é, quando fizer o relatório completo do curso, atividade feita. Precisa fazer isso. E um outro aviso, que aí, para a gente ir para os grupos, nós vamos lançar até o final do mês um edital, talvez não chame edital, mas uma chamada para a construção de um e-book com os trabalhos a partir da construção da política, e dentro da construção da política, eles devem estar associados a 5 eixos, né? A 5 eixos. Então, depois a gente vai falar disso com mais calma com vocês, mas, em princípio, a gente está falando da seguinte forma, que os textos deverão estar vinculados à criação, fortalecimento ou desenvolvimento da política de educação integral, e os eixos são a história, a política, da política no município, mais uma questão local, ou a normatização e a gestão democrática, ou aos territórios educativos, a escola, considerando muito mais o papel da escola, porque nós não temos aqui o professor para falar da prática da escola, mas é como é que a escola está sendo pensada na política, suas diretrizes curriculares, os princípios de organização e tal, e a mesma coisa dos sujeitos. Nós não estamos discutindo o sujeito, mas as concepções de estudante que estão postas e de educadores que estão postas na construção, na formulação das políticas. Então, as ênfases que podem ser dadas nos textos que devem ir para o e-book. Mas isso tudo a gente vai explicar para vocês, né, na medida em que a chamada se tornar pública, né, os textos podem ter no máximo 10 páginas, né, e tem que ter, claro, quem fez o curso tem que estar presente entre os autores do texto, né, para concorrer a esse edital, a essa chamada. Tá bom? Então, vamos para as salas. Nós já passamos bastante tempo. Queria abrir para as perguntas, mas eu acho que... Oi? Só falar uma coisinha bem rápida, na verdade, 2. Uma, depois, se vocês quiserem dialogar mais sobre o comitê, manda a pergunta, pode ser no e-mail, pode ser no Zap, que a gente pensa uma forma de dialogar com vocês. E a outra coisa, a gente vai precisar, no encontro presencial, foi uma demanda de depois, né, Alexandre, sexta-feira, da gente fazer algumas gravações pequenas com vocês, falando um pouco da percepção de vocês em relação ao curso. Então, nós vamos aproveitar que vai ter aquela mesma equipe que gravou para fazer umas tomadinhas. Aí, se vocês já quiserem dizer quem topa fazer isso, coisa rápida, de 2, 3 minutos, já sinalizem aos formadores, porque aí a gente arruma a agenda dos meninos e das meninas que vão estar fazendo a gravação. Tá bom? Só para a gente não esquecer essa demanda. Ok. Acho que é isso. Podemos fechar, gente, né? Então, perdoem o nosso tempo aqui, que era para ter um debate, mas acabou que não aconteceu. Mas a gente volta a retomar, a gente retoma essa conversa, com certeza, no nosso encontro presencial. Tá bom? Forte abraço para todos e todas. Né? Foi bom demais hoje esse encontro sobre essa experiência que foi o Comitê do Espírito Santo. Abraço. E não esqueçam de botar a presença aí, tá? Porque quando fechar, o Felipe fechar, fecha também a presença lá no Forms. Isso. Tchau, gente. Até dia 3. Copia o link. Copia o link e leva. Quem não entrou ainda. Tá, joia. Vamos lá para os encontros. Um abraço, então. Tchau, tchau. Gledson e Louise, depois, se vocês quiserem, no dia 22 a gente vai estar junto, aí a gente alinha melhor
Tá bom? Tá joia. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado pela presença. Um abraço.